Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre a banca Incab, que na realidade é a antiga banca Funcab, certo? Houve essa pequena alteração. Então, as questões todas, inclusive, que eu trouxe foram da banca Funcab. Na realidade, é a segunda vez que eu faço um Rumo à Posse dessa banca. Muita gente vem me solicitando, então eu resolvi fazer novamente. Até porque os primeiros que eu fiz eram menores, eu fazia com menos questões e tal, enfim. Agora a gente vai fazer um pouco mais rechonchudo, né? Um pouco com mais questões, com mais análises. Bom, vamos lá. Caem questões de interpretação de texto, não são difíceis. O problema não está aqui. Há algumas questões, sim, de análise morfossintática, que são interessantes, são bem feitas. Eles gostam muito de trabalhar com a questão dos verbos impessoais. E, quer dizer, não somente para você identificar se a frase está certa ou está errada com aqueles verbos haver e fazer, no sentido de tempo passado, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, certo? Mas também para justificar, para analisar. Tá? É interessante, quer dizer, eles dão dois tratamentos diferentes. Um, para identificar se a frase está certa ou está errada, por exemplo, haviam problemas, está errado, certo é havia problemas. Como também ele pode pegar essa frase, né, e perguntar, esse verbo haver concorda com problemas? Não, o verbo haver é um verbo impessoal. Tá legal? Problemas, o que, que seria? Seria sujeito? Seria objeto direto? Então, eles, além de identificar, de fato, você tem que identificar se a frase está certa ou errada, eles gostam de perguntar para vocês também elementos sobre a construção com esses verbos impessoais. Pontuação, questões muito bem feitas, como sempre, questões envolvendo conectores, conjunções, sobretudo conjunções, cara, com todas as bancas. É uma banca que privilegia demais esse assunto. Também há umas questões de classificação de orações muito bem boladas, inclusive envolvendo voz passiva. A gente vai ver uma questão aqui de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, muito legal. Então, eles pedem, eles sublinham uma oração e mandam você classificá-la. Muitas questões envolvendo vozes verbais. Eu selecionei 10 questões. Dessas 10, 3 envolvem vozes verbais. Uma que pede, mesma coisa, análise de uma estrutura em voz passiva, certo? Da transposição da voz ativa para a voz passiva. Outra, simplesmente para você transpor, para saber qual é o resultado. Tá, e é aquela questãozinha que eu acabei de falar, de classificação de orações, envolvendo também vozes verbais. Cara, então é muita coisa nesse sentido. Parte figuras, sinonímia, tem estrutura e formação de palavras. Então, é uma banca que explora muito essa parte de estrutura e formação de palavras. Crase, tudo isso aqui é cobrado. Crase, regência, concordância, colocação pronominal, enfim. O que eu assim não vi praticamente daqueles assuntos gramaticais mais relevantes, o que eu não vi foi, praticamente não me lembro de ter visto, foi questão para você identificar a classe gramatical. Se o termo é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome, se é uma preposição, se é uma conjunção. Aliás, as conjunções, sim, isoladamente, o cara pede, mas mais pelo valor semântico. Mas não para você dizer que é uma conjunção. Você tem que estudar a conjunção porque, lógico, é o assunto que mais cai hoje em dia em concursos, e ele pede para você identificar a função, o valor semântico daquela conjunção, pede para solicitar a substituição da conjunção A pela conjunção B. Mas, assim, dificilmente ele sublinha uma conjunção e pede para você classificar. É engraçado, ele não pergunta a classe gramatical de um termo, mas pergunta a função sintática, né? Pergunta a classificação da oração. Então vamos lá, vamos para as questões. Olha só, essa aqui é uma questão de verbos, né, envolvendo o verbo haver, se o verbo é impessoal, se não é. Tá legal? Então, aqui é uma questão de análise do verbo haver. É uma análise morfossintática. Olha como é que é interessante. Você tem o verbo haver. Aí você já logo pensa, verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Só que esse verbo haver aqui, gente, ele não está no sentido de existir. Tá legal? Ele é auxiliar de enraizado. Ele é auxiliar de enraizado. Se você colocar a frase na ordem direta, fica certos hábitos de orgulho haviam enraizado. Tá? Inclusive esse termo aqui, certos hábitos, exerce a função de sujeito.
certos hábitos de orgulho tinham enraizado. Inclusive o verbo haver aqui, isso aqui é uma estrutura de tempo composto em que o verbo haver é até sinônimo do verbo ter. Tá legal? O verbo ter não pode significar haver ou existir, mas pode ser um verbo auxiliar. Isso pode. Legal? Eu não posso falar tinha 30 alunos em sala. Isso ainda é condenado pelos principais autores. Mas ele tinha feito, ele havia feito, aí pode, porque ele é apenas auxiliar do verbo fazer na forma verbal feito no particípio. Então, havia enraizado. Então, o verbo aqui é apenas auxiliar. E ele tem sujeito, tanto é que ele está no plural, porque ele está concordando com certos hábitos. Agora, já na segunda frase, em localidade pequena, de simples boticário a médico, não há mais. Aqui, ó, é o verbo haver que está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, o verbo haver em pessoal. Até chamou a atenção, embora esses dois verbos sejam sinônimos, o haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, sujeito é inexistente. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Até flexiona. Havia problemas, existiam problemas. Legal? Fizemos análise. Vamos então para as alternativas. No fragmento 2, o verbo concorda com o sujeito. Vem cá, o verbo haver não é impessoal? Se ele é impessoal, in significa não. Não pessoal. Se ele não tem pessoa, se ele é impessoal, é porque ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Então a letra A está errada. Mesmo que o fragmento 2 fosse flexionado no plural, o verbo permaneceria no singular. Aí é verdade. Espera lá, eu errei aqui. Aí é verdade. Tá? Por quê? Porque como o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, tanto faz haver um problema ou haver 200 mil problemas. O verbo haver não flexiona. Havia um problema, havia 5 milhões de problemas. O verbo haver impessoal ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. Então, estando o elemento seguinte no singular ou no plural, não interessa, o verbo haver não flexiona. É esta a resposta. A concordância no fragmento 1 foi realizada à vista do objeto direto. O verbo não concorda com o objeto direto, o verbo concorda com o sujeito. Esse termo aqui, certos hábitos de orgulho, assume a função de sujeito. Ele é sujeito, ele exerce a função de sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Em ambos os fragmentos, os verbos destacados, por serem auxiliares, não. Ele só é auxiliar no segundo elemento. Só na segunda construção. Aliás, perdão, só no primeiro que ele é o verbo haver é auxiliar de enraizar. Só no primeiro que ele é verbo auxiliar. Em ambos os fragmentos, por serem impessoais, aí é ao contrário. Tá? Ele só é impessoal no segundo. Então confirmamos a resposta, é a letra B de bola. Questão número 2. Questão de vozes verbais. Questão muito legal, gente. Só que em vez de o cara pedir a transposição para a voz passiva, como é que ficaria? Qual seria o resultado da construção em voz passiva analítica? Lembrando que a voz passiva analítica, VPA, voz passiva analítica, é formada pelo verbo auxiliar ser, mas sempre toda voz passiva é formada por verbo transitivo direto no particípio. Certo? Maravilha. Quando você coloca a frase na ordem direta, gente, repare, Cirino é sujeito. Conhecia Cirino, olha que maldade, gente. Cirino conhecia o seu exemplar. Quando você coloca a frase na ordem direta, fica Cirino conhecia o seu exemplar. Legal? Então, Cirino é sujeito da voz ativa. Quem conhece, conhece alguma coisa. O seu exemplar é objeto direto. Legal? Bom, vamos lá. Letra A. Quando eu passar para a voz passiva, este termo aqui, o seu exemplar, assume a função de sujeito. Ou seja, na voz ativa, o seu exemplar é objeto direto, complementa a ideia do verbo. Conhecer sem preposição. Quando eu passo para a voz passiva analítica é aquela formada pelo verbo auxiliar, mais verbo transitivo direto no particípio, como é que ficaria a frase, por sinal? Ficaria o seu exemplar. Aliás, por sinal, olha lá. Eu conhecia, tu conhecias, ele conhecia, conhecíamos, conhecias, conheciam.
Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva, o verbo ser vai ter que estar no pretérito imperfeito. Era, eu era, tu eras, ele era. O verbo conhecer passa para o particípio, olha lá, verbo auxiliar ser, mais verbo transitivo direto no particípio. Era conhecido. Cirino, que era sujeito, na voz passiva analítica assume a função de agente da passiva, por Cirino. Então, olha lá, o sujeito da voz ativa, que é Cirino, se transforma em agente da passiva, e o objeto direto, que é o seu exemplar, se transforma em quê? Em sujeito. Em sujeito da voz passiva. É sempre isso. É o objeto direto da voz ativa se transformando em sujeito da voz passiva. A resposta é a letra A. Olha a maldade que é a letra B de bola, gente. Em que se usa a forma verbal conhecia-se. Conhecia-se, que é o verbo transitivo direto mais o pronome ser, também forma a voz passiva. Só que verbo transitivo direto com pronome ser é a voz passiva sintética e não a voz passiva analítica. Letra C. A utilização de core salteado como sujeito. Não, o elemento que passa a ser sujeito é o seu exemplar. Na realidade, ele conhecia de cor, era o modo como ele conhecia. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Em que o agente da passiva salteado, não. Cirino, que era o sujeito da voz ativa, é que passa a ser agente da passiva. A utilização da forma verbal havia conhecido, não. A formação da voz passiva é com o verbo ser e não com o verbo haver. Então tinha que ser era conhecido. Olha que maldade, ele até coloca o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo. No pretérito imperfeito. Tá? Mas não é o verbo haver, é o verbo ser que tem que estar no pretérito imperfeito, na formação da voz passiva analítica. Maravilha, então confirmamos a resposta letra A. Questão número 3, questão daquele assunto que eu falo sempre para vocês, que é o que mais cai em concurso, que é conectores, o emprego de conectores. A revolta gastronômica foi tão grande, olha o que eu brinco com vocês, o bizu do tesão, se cai tantas vezes, né? Foi tão grande, qual é a consequência disso? Que o governo recuou. Então isso aqui é aquela estrutura em que na oração principal você tem um elemento intensificador que começa com a letra T. Tão, tal, tamanho e tanto. Mas quem introduz a ideia de consequência é o quê? O que é a conjunção que introduz a ideia de consequência? É lógico que, né? Consequência é efeito. Efeito significa a mesma coisa que consequência. É lógico que onde há causa, há efeito. Essa conjunção que vai ter valor consecutivo, quando ela quando ela passar uma ideia de consequência para um fato exagerado. Então a revolta gastronômica não foi apenas grande, foi muito grande. Foi muito grande. Qual é a consequência de essa revolta gigantesca? A consequência é que o governo recuou. Então esse aqui introduz uma consequência para esse fato exacerbado, para esse fato exagerado. Então, letra B. Obviamente, o que introduz a ideia de consequência, de efeito, onde existe causa, existe efeito. Obviamente, onde existe consequência, onde existe efeito, existe causa. Então, a consequência para esse fato, que é essa revolta gigantesca. Então, a revolta gigantesca vai dar a ideia de causa. Tá? Mas o que está em letras grandes, garrafais? Que o governo recuou. Essa oração dá a ideia de consequência. A anterior é que dá a ideia de causa. Como ele está pedindo essa que está com as letras garrafais, a resposta é a letra B de bola. Olhem só que questão legal, cara. Esperava-se a oração destacada, que é essa aqui, que está em letras maiúsculas. Esperava-se isso. Gente, olhem só. O que eu acabei de falar aqui, ó? Quando eu tenho verbo transitivo direto, mais o pronome se, o que nós caracterizamos? A voz passiva sintética. Olha lá, conhecia-se, eu tenho o verbo conhecer, mais o verbo transitivo direto, mais o pronome se. Quem conhece, conhece alguma coisa, verbo transitivo direto, mais o pronome se, voz passiva sintética. Gente, se eu não tivesse o se, quem espera, espera alguma coisa. Esta oração exerceria a função de objeto direto do verbo esperar. Exerceria. Esta oração, se eu não tivesse o se, seria uma oração
subordinada, substantivo, objetiva, direta. Funcionaria como objeto direto do verbo esperar. Mas quando eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser, verbo transitivo direto mais o pronome ser, está caracterizado a voz passiva sintética. Esta oração, que seria um objeto direto, assume a função de sujeito. Ou seja, esta oração aqui, que começa no verbo reduzir, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Gente, olhem só a potência que tem este pronome ser. Gente, esse pronome ser, que é um pronome apassivador, tá? A partícula passivadora do sujeito, transforma um objeto direto em sujeito. Certo? Transforma um objeto direto em sujeito. E se esse objeto direto for oracional, vai transformar em sujeito oracional. Ou seja, esse pronome ser, ele tem o poder, a potência de alterar a classificação de uma oração. Uma oração que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito, ela passa a ser uma oração subjetiva. É justamente o que acontece aqui. A resposta é a letra A. Questão número 5. Outra questão envolvendo vozes verbais. Gente, olha como eles gostam desse assunto. Tá? Agora ele está dando uma estrutura em voz passiva. Olha aqui que nós falamos lá na nossa primeira questão, né? Na nossa segunda questão. Foram. Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. Isso aqui é o verbo ser. É o verbo ser no pretérito perfeito. Pois então, não seria o verbo ir, não? Coincidentemente, os verbos ir e ser ficam iguais em 4 tempos. Pretérito perfeito, mais perfeito, imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo. Só que nessa construção frasal só pode ser o verbo ser. Eles foram ao teatro, é o verbo ir. Certo? É o verbo ir. Agora, eles foram pessoas mais calmas, é o verbo ser. E aqui eles eram obrigados, eles são obrigados, aqui é o verbo ser. Quem obriga, obriga alguém. Verbo transitivo direto. E está no particípio. Está no particípio. Maravilha. Só que ele pede o seguinte: se eu passar para a voz ativa, a forma verbal destacada deverá assumir que forma? Gente, fundamental nessa brincadeira é identificar o tempo da forma verbal foram. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Foram está no pretérito perfeito do indicativo. O que eu vou ter que fazer? Vou eliminar o verbo ser e vou colocar o verbo que está no particípio, que é o verbo principal, no mesmo tempo em que estava o verbo auxiliar, ou seja, o pretérito perfeito do indicativo. Como é que é o pretérito perfeito do indicativo do verbo obrigar? Eu obriguei, tu obrigaste, ele obrigou. Obrigamos, obrigastes, obrigaram. Obrigaram é a única forma verbal que está no pretérito perfeito. É essa a resposta. Gente, essa obrigação de conservar o tempo verbal, foram está no pretérito perfeito, obrigaram está no pretérito perfeito, porque quando eu transpuser da voz ativa para a voz passiva, ou da voz passiva para a voz ativa, como está sendo solicitado nessa questão, nós temos que manter a ideia. E para que nós possamos, para que nós consigamos manter a ideia da frase original, a manutenção do tempo é fundamental. É fundamental. Porque se eu alterar o tempo, eu altero a ideia. O foram, que é o pretérito perfeito, dá uma ideia de passado com um caráter isolado, pontual. Eles foram obrigados uma vez a pagar aquilo. Uma coisa que aconteceu ali no passado e acabou. Se você substituir, por exemplo, por obrigavam, que nem aqui, está na letra C, obrigavam, certo? O que vai acontecer? Obrigavam, não foi uma coisa que aconteceu uma vez, eles obrigavam a fazer aquilo, eles obrigavam sempre a dar uma ideia de passado, mas com caráter habitual, costumeiro. Ou seja, há uma alteração de sentido. Então, quando eu sou obrigado a conservar o tempo do verbo, eu faço isso não, repito, por uma questão de vaidade gramatical, nem nada disso, mas pela obrigação de manter, de conservar o sentido original. Questão meia dúzia, questãozinha de crase, bem bacaninha, certo? Então, aqui ele pede que a modificação conserve a correção gramatical, né?
está correta quanto ao uso do acento grave. Refiro-me ao. Quem se refere a alguma coisa. A preposição a existe. Mais o artigo as de as pessoas comuns. Se eu substituir por homens comuns, fica aos, preposição a mais o artigo os, aos homens comuns. Então, tem preposição a e artigo os antes de homens, tem preposição a mais o artigo as antes de pessoas. Já é essa a resposta. Letra B. Na hora em que o trem chegava. Gente, olha lá. Não precisa nem procurar substituir. O trem é sujeito do verbo chegar. Já estou usando só o artigo o. Olha só a diferença. Na frase original, na letra A, eu tinha ao povo. O que é ao povo? É preposição a mais o artigo o. Então eu tinha preposição e tinha um artigo. Obviamente eu tenho preposição e artigo aqui. Em o trem eu tenho tão somente o artigo. Até porque o trem chegava. Se eu passar o trem para o plural, fica os trens chegavam. Isso aqui é sujeito. Então, a diligência, né, eu substituí a diligência para o trem chegava. E se a diligência não podia ter crase. Até porque, da mesma maneira que o trem, o termo a diligência também exerce a função de sujeito. Ouvir o doutor. Quem ouve, ouve alguém. O doutor é objeto direto. Você vê que eu tenho tão somente o artigo. Se eu ouvir o doutor, não é ouvir ao doutor. Obviamente, ouvir a doutora é só o artigo, não poderia ter crase. Letra D. E vinha com os jornais com já é preposição. A preposição com não permite que você empregue outra preposição. Então, vinha com os jornais, vinha com as revistas. E repare que depois de com, o que eu tenho? O artigo os. Então, olha lá. Eu não poderia ter crase aqui porque eu teria preposição com, preposição a, mais o artigo as. Não, pera lá. Eu tinha tão somente a preposição com e o artigo os. Então, eu tenho que ter a preposição com e o artigo as, sem crase, com as revistas. Lembra muito o Esperanto. Lembra muito alguma coisa. Olha lá, só o artigo. Lembra muito as línguas. Se eu tenho só artigo antes de Esperanto, eu tenho que ter só o artigo antes de línguas. Né? Aliás, vocês sabem um pouco a história do Esperanto? É bem legal. O Esperanto foi uma língua idealizada que absorveria características de várias das principais línguas. Do inglês, do espanhol, do português, do francês, do alemão e tal. Enfim, para que houvesse uma língua universal. Agora, como tudo, né, em termos linguísticos, aquilo que é forçado não funciona. Então, o projeto de haver uma língua universal não deu certo. O Esperanto seria essa língua. Tá? A língua, por isso que a gente fala, vamos aceitar, não sei o quê. Não é assim. Primeiro as pessoas têm que usar. Se aquele uso se fixar, aí beleza, o gramático vai e aceita. Agora, quando a gente tenta forçar uma barra para alterar alguma coisa na língua, nunca deu resultado. Questão número 7. O substantivo mico-leão. Olha lá, eu estou juntando a palavra mico, estou juntando com a palavra leão. São duas palavras. Então, primeiro, já não é derivação. Já não é derivação, é uma composição. Mas quando eu estou fazendo essa composição, há perda de fonemas? Por exemplo, na palavra planalto. É plano mais alto. Certo? Quando eu junto essas duas palavras, dá planalto. Certo? O som desse O vai para o espaço. Isso aqui é uma aglutinação. Isso aqui é uma aglutinação. Certo? Aguardente. Junta água com ardente. Um A vai para o espaço. Aglutinação. Certo? Mas quando eu junto mico com leão, certo? Não há perda nenhuma. Se não há perda nenhuma, há uma justa posição. Aliás, justa posição, que é uma palavra só, eu estou unindo a palavra justa à palavra posição. Quando eu faço essa união, vira uma palavra só, justa posição, sem hífen, isso aqui também é uma composição por justa posição. Mico, leão, mico não perdeu fonema, leão também não perdeu fonema, então quando eu juntei essas duas palavras, é uma composição, não houve perda de sons, perda de fonemas, é uma composição por justa posição. É outro tema que eles gostam de cobrar. Estrutura e formação de palavras. Você vê que aqui é um caso em que ele pede qual tipo de formação, qual tipo de processo de formação
desse vocábulo, mico-leão. Para formar essa palavra, na realidade, foi uma união de duas palavras. Então, uma composição. É diferente da derivação. A derivação só tem um radical. A composição tem que ter mais de um radical. Certo? Então, por exemplo, derivação sufixal. Normalmente. Eu tenho uma palavra só que é normal e eu tenho mente que é um sufixo. Isso é uma derivação sufixal. Anormal. Eu tenho uma palavra só que é normal e eu acrescentei um prefixo. Aliás, perdão, gente. Isso aqui é uma derivação prefixal e normalmente uma derivação sufixal. Só inverti a ordem. Tá? Então, derivação prefixal eu tenho o prefixo e o radical. Exemplo, anormal. Derivação sufixal, eu tenho o radical mais o sufixo. Legal? A derivação imprópria é quando uma palavra geralmente tem uma classe gramatical, certo? Mas está sendo empregada com outra classe gramatical. Por exemplo, cantar geralmente é verbo. Mas se eu falar assim, puxa, o cantar dela é lindo. O cantar, eu estou transformando esse cantar, que é verbo, em um substantivo. Certo? Isso é uma derivação imprópria. É quando eu tenho aquela classe gramatical natural dela alterada. Quer ver uma situação curiosa? Gilete. Essa palavra teve até uma alteração de grafia. Porque a palavra gilete, ela nasce disso aqui, ó. Gilete. Com 2 L's e 2 T's. Gilete é um substantivo próprio. É o nome de uma fábrica que produz lâminas de barbear. Só que as pessoas passaram a utilizar a palavra gilete como sinônimo da lâmina. Eu quero comprar uma gilete. Certo? Então gilete passou a ser utilizado não mais como a fábrica que produz a lâmina de barbear, mas como sinônimo de lâmina de barbear. Ou seja, deixou de ser um substantivo próprio para ser um substantivo comum. Tanto é que gilete, como eu escrevi aqui, você vê que está com letra maiúscula. E aqui eu já escrevo com letra minúscula, justamente por deixar de ser um substantivo próprio e passar a ser um substantivo comum. Questão número 8, de questões de pontuação. Nas questões de pontuação, o que eu observei muito é que eles trabalham pouco com questões de identificação de frase certa ou frase errada em termos de pontuação, mas sim de saber por que foi empregado aqueles 2 pontos, por que foram empregados os 2 pontos, por que foi empregado o travessão, por que foi empregada a vírgula. Então, na realidade, eles trabalham muito com a justificativa do emprego dos sinais de pontuação. Hoje, os patrões se desinteressam das assinaturas. E ele quer saber por que foi empregado essa vírgula. Hoje, gente, é um adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial de tempo veio parar no início da oração. A ordem natural dos termos é sujeito, verbo, complemento. Então, se o verbo for transitivo direto, objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto indireto. Se o verbo for de ligação, predicativo. E depois viriam os acessórios. Então, os acessórios geralmente viriam, né, os adjuntos adverbiais viriam no final. A posição natural aqui, por exemplo, seria: os patrões se desinteressam das assinaturas de jornais hoje. Só que ele pegou o adjunto adverbial e deslocou para o início da oração. Ele antecipou, foi colocado no início da oração. Tá? E a vírgula se justifica por isso. Inclusive, eu posso dizer até para vocês que essa vírgula aqui, ela é até opcional. Por quê? Porque se trata de um adjunto adverbial de corpo pequeno. É um adjunto adverbial que só tem uma palavra. Eu não sou obrigado a colocar essa vírgula. Não sou obrigado. Mas o que justifica o emprego da vírgula é o fato de eu ter pego esse adjunto adverbial que estaria naturalmente no final da oração e foi deslocado para o início da oração. Então ele foi antecipado, foi colocado lá no início. Tá? Maravilha. Confirmamos, a resposta é a letra D de dado. Questão número 9, de regência. Aí já em regência ele já trabalha mais com o conceito de frase certa e frase errada. Assinale a opção correta com relação à regência verbal. Cara, o que é curioso aqui, a letra A, por exemplo,
Vamos lá. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A preposição a existe. Só que antes de todos, não pode haver crase. Não pode. Tá, todos é masculino. Então eu tenho que usar só a preposição assistir a todos. Letra B. Os jogadores visavam somente os festejos. É o verbo visar no sentido de desejar, de querer, de ter como objetivo. E nesse caso ele é transitivo indireto regendo a preposição a. Então tinha que ter a preposição a. A mesmíssima coisa acontece com o verbo aspirar. Verbo aspirar nesse sentido de desejar, de querer, de visar, de ter como objetivo, também é transitivo indireto regendo a preposição a. Está faltando a preposição a. Legal? Agora, eu sempre chamo a atenção de vocês, o fato de dois verbos serem sinônimos não significa que eles terão a mesma regência. O verbo aspirar e o verbo desejar podem ser sinônimos. Não. E não significa que eles tenham a mesma regência. O verbo aspirar no sentido de desejar é transitivo indireto regendo a preposição a. O verbo desejar é transitivo direto. Então, eu aspiro ao cargo, mas eu desejo o cargo. O verbo aspirar pede, exige a preposição a, e o verbo desejar você não pode empregar a preposição a. Ele é transitivo direto. Tá? Então, olha lá. O verbo visar, no sentido de aspirar, é transitivo indireto. O verbo aspirar é transitivo indireto. Só que o verbo querer, da mesma maneira que o desejar, não é transitivo. Perdão, olha só. Acabei falando besteira. Os verbos visar, aspirar, são transitivos indiretos, regendo a preposição a. Agora, o verbo querer, da mesma maneira que o verbo desejar, igual ao verbo desejar, você vê, nós temos aí 4 verbos sinônimos. Aspirar e visar de um lado, desejar e querer do outro. 4 verbos sinônimos. Só que aspirar e visar são transitivos indiretos regendo a preposição a. Querer e desejar são transitivos diretos, ou seja, não pedem preposição. E é por isso que não aparece a preposição. Esse os aqui é só artigo. E é essa a resposta. Por fim, os jogadores obedeciam somente o técnico. É o verbo obedecer. Os verbos obedecer e desobedecer são sempre transitivos indiretos. A presença da preposição a é obrigatória. Então, o certo é obedecer ao técnico. Obedeciam ao técnico. E a última questãozinha, para variar, o que nós vamos trabalhar? Verbos impessoais. Aqui nós temos uma locução verbal, em que o verbo principal é o verbo haver. Como eu falei para vocês, os verbos haver e existir são sinônimos. Sim, só que o haver é impessoal e o existir é pessoal. Tem pessoa, tem sujeito. Então, enquanto o verbo haver é impessoal, só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Legal? O verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Aí é curioso. Então, devem haver mais de 1000 anos desde a primeira referência. O verbo haver aí está no sentido de mais de tempo passado, né? De qualquer forma, ele é impessoal. Essa característica contamina o auxiliar. Este auxiliar tinha que estar no singular. Deve haver mais de 1000 anos. Por outro lado, o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Ele vai ter que concordar com mais de 1000 anos. Esse termo aqui vai desempenhar a função de sujeito. E está no plural. Né? 1000 anos. Aliás, com mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. No caso anterior, não concorda porque o verbo haver é impessoal. Aí prevalece sobre a questão do mais de. Então, se esse termo passa a exercer a função de sujeito e 1000 anos está no plural, o certo seria devem existir. Verbo fazer no sentido de tempo passado é um verbo impessoal. Certo? Não tem pessoa, não tem sujeito. Ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Fazem mais de 1000 anos. Na letra D acontece exatamente a mesma coisa que na letra C.
Cara, eu continuo tendo o verbo fazer no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido. É um verbo impessoal, só que agora eu tenho uma locução verbal. E este verbo fazer, que é o verbo principal, que está no sentido de tempo passado, ele sendo o principal, é ele que manda na oração. Então ele vai contaminar o verbo auxiliar. Este verbo auxiliar tem que estar no singular. O certo é deve fazer mais de 1000 anos desde a primeira referência. Deve fazer. Por fim, letra E, que é a resposta. Verbo fazer está no sentido de tempo decorrido, certo? De tempo passado, de tempo decorrido. É verbo impessoal, só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Tá? Verbo é impessoal. E está na terceira pessoa do singular. É essa a resposta. Maravilha. Meus amiguinhos, com essa questão nós encerramos aí a análise da banca FUNCAB, né, que agora passa a se chamar ENCAB. Vocês viram que existem alguns assuntos que eles privilegiam muito, questão de vozes verbais. Engraçado, são 3 assuntos que eu vi cair demais. Vozes verbais, conectores, conjunções, valores semânticos de conjunções e preposições, sobretudo de conjunções, tá? E verbos impessoais, que é desse assunto que nós acabamos de ver. Como tem questão envolvendo esses 3 temas. Tá legal? Lógico que outros você viu aí também cair, né? Classificação de orações, enfim. Você viu outras coisas também relevantes, né? Só estrutura e formação de palavras, regência verbal, até juntando regência com crase, por exemplo, na letra A dessa questão 9. Enfim, pontuação, quando ele pede justificativa do emprego dos sinais, pontuação. Mas aqueles 3 temas parecem praticamente em todas as provas. Tá legal? Maravilha, pessoal. Continue estudando. Quero que vocês continuem me seguindo no Instagram, lá na questão do dia, né? Lembrando sempre, para você ter acesso às questões que eu boto todo dia no Instagram, todo dia, por volta de meio-dia, meio-dia e meia, eu lanço a questão e por volta das 6h30 eu lanço também um vídeo com a correção dessa questão. Basta me seguir, @professor_Rosenthal. E também não se esqueçam de que às quintas-feiras nós temos a nossa tradicionalíssima live. Valeu, galera! Grande abraço para todos e até a próxima.